julgarem, vocês serão julgados. E a medida que usarem, também será usada para medir vocês. Por que você repara o cisco que está no olho do seu irmão, e não se dá conta da viga que está no seu próprio olho? Como você pode dizer ao seu irmão, deixe-me tirar o cisco do seu olho, quando há uma viga no seu? Hipócrita, tira primeiro a viga do seu olho, e então você verá claramente para tirar o cisco do olho do seu irmão. Não deem o que é sagrado aos cães, nem atirem suas pérolas aos porcos. Caso contrário, estes a pisarão, e aqueles, voltando-se contra vocês, os despedaçarão. Peçam, e lhes será dado. Busquem e encontrarão. Batam e a porta lhes será aberta. Pois todo o que pede, recebe. O que busca, encontra. E aquele que bate, a porta será aberta. Qual de vocês, se o seu filho lhe pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou se pedir peixe, lhe dará uma cobra? Se vocês, apesar de serem maus, sabem dar boas coisas aos seus filhos, quanto mais o Pai de vocês, que está nos céus, dará coisas boas ao que lhes pedirem. Assim, em tudo, façam aos outros o que vocês querem que lhes se façam, pois esta é a lei e os profetas. Entre pela porta estreita, pois larga é a porta e amplo o caminho que leva à perdição, e são muitos os que entram por ela. Como é estreita a porta e apertado o caminho que leva à vida, poucos são que a encontram. Cuidado com os falsos profetas. Eles vêm a vocês vestidos de peles de ovelha, mas por dentro são lobos devoradores. Vocês o reconhecerão por seus frutos. Pode alguém colher uvas de um espinheiro, ou figos de uma erva daninha? Semelhantemente, toda árvore boa dá bons frutos, mas a árvore ruim dá frutos ruins. A árvore boa não pode dar frutos ruins, e nem a árvore ruim pode dar frutos bons. Toda árvore que não produz bons frutos é cortada e lançada ao fogo. Assim, pelos frutos vocês os reconhecerão. Nem todo aquele que diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas apenas aqueles que fazem a vontade do meu Pai que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, ó Senhor, não profetizamos em teu nome? Em teu nome não expulsamos demônios? E não realizamos muitos milagres? Então, eu lhes direi claramente, nunca os conheci. Afaste-se de mim, vocês que praticam o mal. Portanto, quem ouve as minhas palavras e as pratica, é como um homem prudente, que construiu a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa, e ela não caiu, porque tinha seus alicerces na rocha. Mas quem ouve estas minhas palavras e não as pratica, é como um insensato que construiu a sua casa na areia. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa, e ela caiu, e foi grande a sua queda. E quando Jesus acabou de dizer essas palavras, as multidões estavam maravilhadas com o seu ensino, porque ele as ensinava como quem tem autoridade, e não como os mestres da lei. Quando Jesus acabou de dizer estas coisas, as multidões estavam maravilhadas com o seu ensino, porque ele as ensinava
como quem tem autoridade e não como os mestres da lei. Vamos pedir para Deus dar graça para a gente aprender essa palavra hoje? Topa, vamos fazer isso? Feche seus olhos, vamos orar então. Precisamos tanto da Tua misericórdia, Deus, nesse momento que estamos diante da Tua palavra. Porque não queremos ser pedras de tropeço a ninguém, não queremos viver longe de Ti, não queremos ser aqueles que serão encontrados quando Jesus disser, não os conheço. Nós queremos dizer do Senhor, sejam bem-vindos, entre aqui no repouso eterno. É isso que queremos ouvir. Portanto, Pai, Espírito Santo de Deus, nos abençoe nessa noite. Quando Sua palavra é ministrada ao nosso coração, que toda resistência caia nesse momento, para que apenas a Tua palavra, ela possa subsistir, existir, concluir, fazer uma grande obra em nossas vidas nessa noite, Pai. Eu peço a misericórdia do Senhor sobre a minha vida. Senhor, eu não sou nada sem o Senhor. Eu não consigo fazer nada se o Senhor não estiver comigo. Por isso eu peço que haja uma graça do Senhor sobre mim nesse momento, a fim de que, como Jesus, quando a multidão ouviu a palavra dele, ficaram maravilhados com o ensino. Que nessa noite a gente possa ficar maravilhado com o teu ensino. E a gente possa crescer para a glória do teu nome. Eu oro pedindo isso em nome de Jesus. Amém. O maior inimigo de Deus é a incredulidade. Por quê? Porque a maior aspiração, inspiração, o maior desejo de Deus é ser amado. Por isso Ele não nos fez robotizados. Ele nos fez com possibilidade de escolher amá-lo. O maior inimigo de Deus, nós podemos dizer que são os ídolos. Porque Ele diz em Isaías 42, versículo 8, que eu sou o Senhor e este é o meu nome. Não darei a outro a minha glória, nem a imagens o meu louvor. Então, se nós pudéssemos eleger inimigos de Deus, o primeiro inimigo seria a incredulidade. Aqueles que escolhem não confiar, não acreditar nele. O segundo inimigo, os ídolos, porque ele não divide a sua glória com ninguém. O maior inimigo do espírito do homem é a carne. Porque a palavra de Deus diz que a carne, ela milita, quer dizer, ela briga, ela luta contra o espírito. E o espírito luta contra a carne. Você lê em Gálatas 5 que a carne deseja o que é contrário ao espírito, o espírito o que é contrário à carne. E eles estão em conflito um com o outro, de modo que vocês não fazem o que vocês desejam. É aquilo que a palavra de Deus diz, o servo do Senhor diz, olha, aquilo que eu quero fazer, o bem que eu quero fazer, aquilo que é correto que eu quero fazer, aquilo que eu desejo fazer, isso eu não faço. Mas aquilo que é errado, parece que é uma predisposição minha. Quando eu vejo, eu já estou fazendo o que é errado, mas eu não queria fazer aquilo, eu não queria viver dessa forma, eu não queria fluir desse jeito, eu queria fazer a vontade de Deus constantemente. Mas quando eu me vejo, eu me pego fazendo aquilo que não agrada a Ele, porque é uma luta muito grande. Você pode estar passando nesse momento por essa luta, da carne e do espírito. Você vê o pecado ali, você não quer abraçá-lo. Você não quer seguir esse caminho, você não quer se entregar a essa tentação, mas a carne, ela vai te envolvendo, ela vai te seduzindo, de maneira que quando você vê, você já está envolvido no pecado. Você já está imerso no erro. Essa batalha vai ser constante. A gente nunca pode baixar a nossa guarda, orar sem cessar, vigir, porque o inimigo ele anda ao redor buscando quem possa tragar. Ele está sempre tentando dar um tombo na gente. O maior inimigo do Espírito Santo é o formalismo. Porque quanto mais formal é uma pessoa, mais ajeitadinho, mais comportadinho, menos o Espírito Santo tem liberdade nessa vida. Você deve se lembrar do texto que diz que a gente deve embriagar-se com o Espírito Santo de Deus, não embriagar-se com o vinho ou com a bebida forte. Porque quando, já viu que, ou você já ouviu falar que quando a pessoa bebe, ela fica corajosa?
Quando a pessoa bebe, ela perde o seu controle, ela não tem... E ela fala coisas que, de repente, ela olha para trás e fala, eu não devia ter feito aquilo, eu não devia ter falado aquilo, porque você perde o controle. Mas a Bíblia diz, você diz assim, vocês não podem perder o controle por causa da bebida alcoólica, mas vocês devem perder o controle por causa do Espírito Santo de Deus, estar cheio, estar embebecido pelo Espírito Santo de Deus. É como aquele caso de Ana, ela está no templo ali, ela está tomada pelo Espírito Santo de Deus, ela começa a conversar com Deus, de maneira que o pastor olha lá da frente e diz assim, não é possível que essa mulher veio bêbada na igreja hoje. Aqui é um lugar santo, ela bebeu e, ô filha, vai para casa, toma um banho frio, porque você está bêbada. E ela fala assim, não, profeta, não. Eu estou abrindo meu coração e eu perdi a compostura, eu perdi o formalismo diante do Senhor. Irmãos, olha, isso a gente pode perder diante do Senhor. Você está cheio do Espírito Santo. Você não controla os seus movimentos, você não controla os seus sorrisos, você não controla nada, porque você está tomado. O maior inimigo de Jesus, o homem, enquanto ele esteve aqui na terra, foi a hipocrisia. Era com a hipocrisia que Jesus era duro. Você pode observar que os maiores embates de Jesus não foi com o pecador, foi com a hipocrisia. Você tem, por exemplo, Mateus capítulo 24, lá estão contidos os ais. Lá está contido como Deus condena a hipocrisia. Aliás, você vai encontrar os ais aqui em Mateus, você vai encontrar em Jeremias, Isaías, Amós. E quando você encontrar um ai na Bíblia, quando você encontrar um ai na Escritura, aquele ai significa que existe uma condenação maior, existe um peso, uma condenação superior, maior, de que qualquer outra condenação. Quando você ultrapassa aquele limite, a Bíblia diz, ai daqueles que... Há uma condenação maior sobre aqueles que ultrapassam a barreira dos ais. De modo que Jesus então não tinha problema com o pecador. Ele alcançava o pecador. Mas Jesus tinha problema com o hipócrita. Com aquele que dizia ser não sendo. Com aquele que assumia uma posição não sendo. Quando você olha para a história da humanidade, você vê que ela é dividida por fases, por etapas. Quando você chega ali no ambiente do iluminismo, você vai perceber que na época do iluminismo, então o que foi o iluminismo? Foi quando o homem, assim, muito rápido, né? Não dá para ficar aqui explicando para você que eu não tenho tempo e o foco não é esse, mas... É quando que a humanidade, tipo assim, ela se descobriu iluminada. Ela quis fazer uma separação daquilo que era dependência de Deus, uma vida teocêntrica ou cristocêntrica, para uma vida dirigida por Ele mesmo. E o pior estado de um ser humano é quando Deus nos entrega a nossa própria vontade. Quando Deus diz, eu entrego esse daqui para o capeta, quando Deus nos entrega para a nossa própria vontade, nós estamos literalmente arruinados. Mas o iluminismo foi essa época em que o ser humano descobriu que ele poderia, ele vislumbrou que ele poderia caminhar sem Deus. E você vai olhar que justamente nessa época do iluminismo, nós temos a maior quantidade de cientistas que criam em Deus. É justamente nessa época, depois logo aqui do período de iluminismo, você vem o humanismo, e nós estamos aí praticamente dentro desse, né, tudo em torno do humano, o que é mais importante é o humano, as coisas de Deus não. Mas você vai encontrar dentro desses vários cientistas que criam em Deus, Isaac Newton. Isaac Newton, por exemplo, ele era tido como um religioso fanático. É que, às vezes a gente lê no livro de história, a gente lê uma reportagem aqui, outra aqui, a gente tem que tomar muito cuidado. A gente tem que descobrir quem é que está escrevendo aquilo. Qual é o óculos que aquela pessoa está usando para narrar aquela história. Porque eles nem sempre contam as histórias da forma como são.
A história diz que Isaac Newton, ele era um religioso fanático. Ele passou a sua vida obcecado por descobrir quando seria a volta de Jesus. Ele ficava fazendo cálculo. Ele queria descobrir de qualquer maneira quando Jesus voltaria à Terra. Então, quando a gente faz uma leitura rápida do iluminismo, a gente descobre que o iluminismo, ele foi um movimento que estava, na verdade, cansado do que a igreja pregava, mas não vivia. Uma revolta. Porque naquela época se vendia indulgências. Era uma briga muito grande, uma disputa muito grande pelo papado, por ser bispo, arcebispo. A venda de indulgências, eles começaram a ver aquilo e falaram assim, não. Isso aqui não é o que a palavra está dizendo, não é dessa forma. Então, diante dessa incoerência, dessa hipocrisia da igreja, criou-se um movimento contra, que resolveram denominar, vestir de iluminismo, que na verdade é uma resposta emocional. O iluminismo não é uma resposta científica de evolução do homem. O iluminismo é uma resposta emocional, porque a população daquela época olhou para uma igreja e viu a igreja ensinando uma coisa, mas vivendo outra. Você conhece um pouquinho da história, talvez você vai identificar isso com muita facilidade. O que acontece é que a incoerência da igreja, ela despertou uma resposta emocional, que transferiram isso para a ciência. Então hoje diz assim, religião e ciência não misturam. Religião e política não misturam. A gente começa a fazer um apartheid daquilo que nós estamos, na verdade, inseridos dentro dela. Por que é importante a gente ouvir isso? Por que é importante a gente identificar isso? É importante porque sempre que a igreja, ela não é o que deveria ser, ela sofre uma grande oposição. Sempre que a igreja, ela não é o que ela deveria ser, uma grande oposição se levanta. É essa hipocrisia que mata a fé, mata a nossa fé, mata a fé daqueles que estão buscando Deus. Porque toda hipocrisia religiosa, ela cria um movimento poderoso contra a própria religião. Essa palavra hipocrisia é uma palavra muito pesada, então eu vou trocar essa palavra hipocrisia pela palavra incoerência, para ficar mais palatável para a gente. A incoerência que revolta o mundo, a incoerência que mata a nossa fé, a incoerência que mata a fé daqueles que estão perto de nós. Alguns princípios importantes aqui em Mateus capítulo 7. Primeiro, a incoerência que destrói a fé é julgar alguém naquilo que você ainda faz. Julgar alguém naquilo que você ainda faz. Então, Jesus diz em Mateus 7, verso 1, não julguem para que vocês não sejam julgados. Porque quando o povo de Deus, ele gosta de julgar, isso revolta o mundo. Obviamente, a mãe de toda incoerência é o julgamento precipitado. O julgamento precipitado, ou melhor, o julgamento, quando você julga alguém naquele erro que você ainda está cometendo, quando você julga alguém naquilo que você ainda está fazendo, na verdade o que acontece é que isso é um convite para um juiz de Deus sobre a sua vida. É um convite para um juiz de Deus sobre a nossa vida. Toda vez que a gente julga alguém naquele erro que nós mesmos estamos cometendo. E a Bíblia diz que nós somos indesculpáveis. Essa palavra é forte. Nós somos indesculpáveis. Romanos capítulo 2, versículo de 1 a 4, portanto, você que julga os outros é indesculpável, pois está condenando a si mesmo naquilo que julga, visto que você que julga pratica as mesmas coisas. Sabemos que o juízo de Deus é contra os que praticam tais coisas, e conforme a verdade. Assim, quando você, um simples homem, o julga na prática, mas pratica as mesmas coisas, pensa que escapará do juízo de Deus?
Ou será que você despreza a riqueza da sua bondade, tolerância, paciência, não reconhecendo que a bondade de Deus o leva ao arrependimento? Tipo assim, eu julgo o outro naquele erro que eu estou realizando, eu estou naquele erro que eu estou julgando no outro. E eu não deixo espaço para que aquela pessoa que eu estou julgando experimente da parte de Deus a bondade, a paciência e a tolerância. Eu olho para o cidadão, para a pessoa e digo assim, não. Eu fecho as portas. Quem disse que eu e você, nós somos melhores do que este ou do que aquele? Impedindo que a misericórdia, a graça e a bondade do Senhor leve aquela pessoa ao arrependimento. Quem? Se você perguntar para a Bíblia qual é o pecado sem perdão, a Bíblia vai dizer para você, o pecado sem perdão é a blasfêmia contra o Espírito Santo de Deus. Se você perguntar para a Bíblia qual é o pecado indesculpável, a Bíblia vai dizer, julgar o outro naquilo que você mesmo está cometendo. Julgar o outro naquele mesmo erro que você está cometendo. Se você não mudou nessa área que você está julgando o outro, tudo que nos resta fazer é ter humildade. Mas o que é viver humildade? Viver em humildade é viver não julgando ninguém, mas cuidando da nossa própria vida. Isso é humildade. Cuidar da nossa própria vida. Olhar para onde nós estamos caminhando, os pensamentos, os caminhos que nós estamos escolhendo. Porque a Bíblia diz que com a mesma medida que nós medimos os outros, nós também seremos medidos. E quando eu faço um juízo sobre a pessoa, eu julgo a pessoa naquele erro que eu também estou cometendo, o juízo de Deus é imediato. É imediato. É coisa de morte, gente. E sabe, nosso maior problema é que quando a gente deixa de praticar a palavra de Deus como ela nos orienta, a gente não morre como Ananias e Safira. Lembra deles? Venderam um campo, foram lá aos pés dos discípulos e disseram assim, ó, nós vendemos esse campo aqui, nós queremos doar tudo para a obra de Deus, tudinho. Pode ficar com tudo. Veja como a gente é generoso, veja que grande coisa nós estamos fazendo. O discípulo disse, por que você mente? Para quem? Para o Espírito Santo de Deus. E ele caiu morto. Vem a mulher, o discípulo pergunta para a mulher, mulher, teu marido fez isso? Sim, é verdade, ele vendeu um campo e está entregando tudinho para a obra de Deus. Caiu morta. Se nós caíssemos mortos, cada vez que a gente ultrapassa a linha de um ai, julgando uma pessoa naquele erro que nós mesmos cometemos, isso iria causar um temor muito grande sobre o nosso coração, como causou lá. A Bíblia diz que muitas pessoas se converteram por causa do temor que ocupou o coração das pessoas. Nós não podemos mentir para o Espírito Santo de Deus. Agora, a gente não morre na hora, a gente vai morrendo aos poucos. A gente vai tendo menos alegria de estar com Deus, menos desejo de estar na casa de Deus, a gente vai esfriando para ler a palavra, a gente não vai querendo mais orar, parece que as coisas vão ficando mais difíceis, e quando a gente vê, a gente está tão distante de Deus, morremos. Sim, é um pecado indesculpável, julgar o outro no erro que eu mesmo estou cometendo. A segunda incoerência que destrói a fé é julgar alguém numa falha em que você ainda não foi testado. Oh, meu Deus! A Bíblia diz, da mesma forma que julgarem, vocês serão julgados, e a mesma medida que usarem também será usada para medir vocês. É uma incoerência julgar alguém numa falha que nós ainda não fomos testados. Sabe quando você diz para uma pessoa, olha aí, você errou,
Isso é uma incoerência. Por que uma incoerência? Porque você não sabe o que é passar por aquele teste. Você não sabe o que é passar por aquela provação. Talvez Deus está poupando você. Deus não deixou você passar por aquela tentação. Deus não deixou você passar por aquela prova, porque Ele sabe que você ainda não está capacitado para vencer. Porque a Bíblia diz que não sobreveio a vocês tentação que não fosse comum aos homens. E a Bíblia diz que Deus é fiel ao ponto que não vai permitir que eu e você, a gente seja tentado além do que a gente possa suportar. Então, quando a gente julga alguém numa falha, que a gente ainda não foi testado, isso é uma incoerência que mata a fé. Mata a nossa fé, mata a fé dos outros, mata a fé do mundo. Talvez nesse exato momento Deus está dizendo para você: eu vou salvar, eu vou livrar você nesse momento dessa tentação, porque eu sei que você não está preparado para passar por ela. E você está sendo poupado. Então você não pode julgar. Fulano, ciclano, beltrano fez isso, fez aquilo, mas você ainda não foi provado naquilo. Você entende como essa palavra ela é poderosa para a nossa vida hoje? Então, tome cuidado em julgar alguém, porque você ainda não recebeu o peso da tentação naquela área que aquela pessoa foi tentada e talvez caiu, talvez tenha caído. Um outro princípio que eu aprendo nesse texto, a incoerência que destrói a fé, é julgar alguém sem ter claramente os fatos. Por que você repara o cisco que está no olho do seu irmão e não dá conta da viga que está no seu próprio olho? Como você pode dizer ao seu irmão: deixe-me tirar o cisco do seu olho, quando há uma viga no seu? Incoerente. Tire primeiro a viga do seu olho, e então você verá claramente para tirar o cisco no olho do seu irmão. Você já teve uma trave no olho? Não, vamos diminuir. Você já teve um cisco no olho? Qualquer cisquinho, irmão, é um desespero, é quase que a morte. Um pelinho de cabelo que cai no olho, é uma loucura, um grãozinho de areia, um pozinho. Quando eu era mais pequeno, lá em Barbacena, nós não tínhamos iluminação constante, assim, elétrica, a gente usava muito lamparina, essas coisas. Você já ouviu falar de um bichinho? A gente dava o nome para ele de sardinha. Era um bichinho assim pequenininho, compridinho, que quando ele caía no olho, aquilo ardia demais. E como a gente usava lamparina, atraía muito esses bichos. Era o sufoco. Mas o problema da trave é que ela impede a gente de ver claramente. E às vezes, irmãos, a gente julga por causa da aparência da pessoa. Às vezes a gente julga conforme a nossa consciência. Às vezes a gente julga pela falta de proximidade que nós temos com aquela pessoa. Você já ouviu aquele negócio? Eu não. Você olha para a pessoa, você acha ela meio chata, meio brava, meio difícil de lidar. Mas daqui a pouco você começa a caminhar com ela e você descobre que ela é uma pessoa boa, amável, querida. E você diz: olha, eu não caminhava com você, eu achava você assim tão... sabe, mas agora caminhando com você, como você é uma pessoa doce, como você é uma pessoa amável, está vendo? A gente julga conforme a falta de proximidade das pessoas. Irmãos, um juízo precipitado fala menos da pessoa que está sendo julgado e fala mais da pessoa que você é. Um juízo precipitado fala menos da pessoa que você está julgando e fala mais da pessoa que você é. Isso é forte. Essa é uma incoerência que mata a fé. Mas você vai falar assim: mas a Bíblia não fala que a gente deve julgar, pastor? Sim, a Bíblia diz que a gente pode julgar. E tem algumas coisas que a Bíblia diz que a gente pode julgar. A gente pode julgar a árvore pelo fruto. Acabamos de ler, uma erva daninha não pode produzir, ela não vai conseguir produzir um fruto saboroso. Um espinheiro não vai produzir uma maçã. Mas a Bíblia diz que nós devemos julgar as questões do mundo. É 1 Coríntios capítulo 6. Nós precisamos julgar os assuntos do mundo. Os cristãos podem julgar os assuntos do mundo.
John Stott, o pastor da rainha da Inglaterra, diz que nós devemos ler a Bíblia numa mão e o jornal do dia no outro. Hoje, John Stott diria, você deve ler a Bíblia numa mão e abrir o seu smartphone na outra. Porque nós precisamos, nós temos uma autorização da parte de Deus para nós julgarmos as questões do mundo. Deus nos chamou para julgar as questões do mundo. Estamos autorizados a fazer isso. Nós devemos julgar a nós próprios, a nós mesmos. É o que nós acabamos de fazer agora. A Bíblia diz, examine-se, pois, a si mesmo, e então coma do pão. Porque se nós julgarmos a nós mesmos, nós não seremos condenados com o mundo. Esse autoexame, esse olhar para dentro, esse olhar para os pensamentos, para as ações, para as escolhas, para as atitudes, e dizer, Deus, errei aqui. O cristão, ele deve julgar a si mesmo. Nós somos autorizados a fazer isso. A Bíblia diz também que nós devemos julgar as profecias e os ensinamentos. 1 Coríntios capítulo 14, versículo 29, tratando-se de profetas, falem 2 ou 3, e os outros julguem cuidadosamente o que foi dito. Então você, como crente, você pode julgar essa palavra agora que você está recebendo. Você é autorizado a fazer isso. Você é autorizado a julgar uma profecia, um profeta. O profeta disse, você é autorizado a julgar aquela palavra. Mas nós não podemos ser juiz de ninguém. De ninguém. Aliás, ninguém gosta de juiz, né? A gente está vivendo uma temporada aí que... eu preciso falar baixo, porque senão o Supremo pode invadir meu computador. Eu tenho para mim que a igreja ela é um ambiente de segunda chance, irmãos. De uma nova oportunidade. Um lugar onde você precisar de um apoio, você vai encontrar. Ninguém vai recriminar você por quem você é, pelo erro que você cometeu. Simplesmente abraçar, vai chorar com você. E vai falar para você, sai desse lugar, vem para cá, porque isso aqui é o caminho, é o lugar de Deus. O julgamento afasta as pessoas. O julgamento mata a nossa fé e mata a fé do mundo. O mundo, ele está precisando de uma igreja que prega a palavra, irmãos. Mas também que vive a palavra. O mundo está precisando disso. Um outro princípio que eu aprendo nesse texto, a incoerência que destrói a fé, é julgar alguém que já recebeu o juízo daquilo que fez. Porque quando você faz isso, você destrói existencialmente a pessoa. Sabe aquela pessoa que fez errado, deu ruim, errou, mas já recebeu o juízo? Ela já recebeu a condenação, ela já está pagando pelo erro. Mas você, com o seu jeitinho pedagógico, né? Você olha para aquela pessoa e diz assim, eu não te disse, eu não te avisei, eu te falei. Então, é peso sobre peso que você está colocando na pessoa. A pessoa já está enfrentando um peso. Porque ela sabe que ela errou, ela está recebendo o castigo, o juízo pelo erro, mas você chega e diz, eu te disse, eu não te disse. Cuidado, irmãos, cuidado. Porque a Bíblia diz que Deus, Ele é o defensor do órfão, da viúva e de quem não tem defesa. Quando a pessoa recebeu o juízo, já recebeu a condenação, ela está caído lá, quebrada, e a outra palavra que a Bíblia usa para quebrada é quebrantada. A Bíblia diz que Deus faz um muro em torno dessa pessoa para guardar ela. E o juízo que está sobre aquela pessoa pode vir sobre nós. Pode vir. Quando Deus vê uma pessoa quebrada, humilhada, quebrantada, Deus se torna uma muralha em torno dessa pessoa. A incoerência que destrói o mundo é a maneira como nós manuseamos os valores bíblicos, os valores da palavra de Deus.
A Bíblia diz aqui em Mateus 6, dizendo assim: não deem o que é sagrado aos cães, nem atire suas pérolas aos porcos, caso contrário, estes as pisarão, e aqueles, voltando-se contra você, os despedaçarão. O que está acontecendo aqui? Aqui está dizendo que, quando nós negociamos os valores da palavra de Deus, estão sendo implantados no nosso coração, plantados no nosso coração. Quando nós manuseamos de forma errada esses valores, o mundo vai se voltar contra nós. O mundo vai nos despedaçar. Sabe o que acontece? Olhe para a criança. Prezinho, jardim, a criança, papai e mamãe vai levar a criança no jardim, na escolinha. A criança enche o peito quando a mãe dá um beijo nela, quando o papai vai buscar. Ela olha para as outras criancinhas e diz: está vendo aí meu pai? Está vendo a minha mãe? Ela enche o peito de orgulho. A garota cresce um pouquinho, já está se tornando mocinho. Papai e mamãe vai levar a criança na escola. Como é que eles se comportam? Pode me deixar aqui, mamãe. Pode me deixar aqui, papai. Vai dar um beijinho no rosto. Não, que isso? Que você... Não. Às vezes nós nos comportamos assim com os valores de Deus. Muito nós abraçamos. Mas quando a gente acha que a gente está assim... eu sou uma pessoa importante, eu vou me expor dessa maneira, eu vou me dizer que eu amo o Senhor dessa forma, no meio de todo mundo, o pessoal vai achar que eu sou um maluco. Mas a Bíblia diz a Bíblia diz aqui que os homens nos pisarão. Porque a incoerência que mata a fé, a incoerência que destrói a fé, é quando você crê que existe vida eterna, mas você tem medo de morrer. A incoerência que mata a fé é quando você crê na oração, crê que é importante a oração, mas você nem sabe orar, você nem tem medo de orar. A incoerência que destrói a fé é quando você crê na palavra, crê que a palavra é importante, mas você tem apenas ela aberta na sua casa, lá está aberta o tesouro, mas você não está bebendo dessa fonte. A incoerência que destrói a fé é quando você crê que o casamento é importante, mas você vive como se não fosse importante. Passa um camarada sarado, você já estica o olho. Passa uma mulher bonita ali, você já dá uma... Você flerta, mensagens, Isso é uma incoerência que mata a fé. Isso é uma incoerência que nos mata. Quem é que quer seguir um Deus? Quem é que quer celebrar um Deus que a pessoa não se esforça para poder viver os valores daquele Deus, né? Quem é que quer seguir? Nós precisamos compreender, irmãos, que essas incoerências, elas matam a fé. Sabe, nesse momento de pandemia, tudo que as pessoas querem é a verdade. Elas querem algo autêntico, elas querem algo verdadeiro. Irmãos, isso aqui não é uma palavra de condenação, é uma palavra de acerto. É uma palavra que nós precisamos levantar com toda a humildade e dizer: Deus, nos ajude nisso. Nos ajude a não viver de forma incoerente. Porque, irmãos, não tem tempo mais. O tempo está muito próximo à volta de Jesus. Há muitas coisas acontecendo que nós jamais imaginávamos que ia acontecer. A coisa está num processo muito acelerado. Eu dormi ontem, acordei hoje e estou aqui com vocês de novo. Quer dizer, domingo para o outro domingo está passando muito rápido, irmãos. E a Bíblia diz que aquilo que você valoriza é onde você coloca o seu coração. É o que diz aqui a Bíblia. Pois onde está o teu tesouro, aí também está o seu coração. Você nunca deixa de amar aquilo que você valoriza. Você nunca deixa de amar aquilo que... Mas você deixa de amar aquilo que você não valoriza. Você se afasta. O que nós estamos precisando nesse momento? De sinceridade.
Às vezes a gente precisa estar diante de Deus e dizer: olha Deus, eu não tenho dado o valor devido aos seus valores. Olha Deus, eu não tenho vivido teus valores como eu deveria viver, Senhor. Sinceridade. Senhor, eu creio na vida eterna, mas eu tenho um medo imenso de morrer. Senhor, é importante, o Senhor é importante para mim, mas eu não estou tendo condições, Deus, de colocar o Senhor em primeiro lugar. Porque onde estiver o seu tesouro, aí está o seu coração. Esse é um momento de arrependimento, irmãos. Para nós sermos uma igreja que influencia, que transforma. Nós precisamos vencer essas incoerências na nossa vida. A incoerência que destrói o mundo, a fé, é a incoerência da artificialidade, da superficialidade. Veja, a Bíblia diz: peçam-lhe será dado, buscam e vocês encontrarão, batem e a porta vai ser aberta, porque todo que pede recebe, todo que busca encontra, aquele que bate a porta aberta. Qual de vocês, se seu filho pedir um pão, lhes dará uma pedra, ou pedir um peixe, lhes dará uma cobra? Se vocês, apesar de serem maus, sabem dar boas coisas aos seus filhos, quanto mais o Pai de vocês. Isso aqui está falando de profundidade. E nós precisamos vencer essa incoerência da artificialidade, da superficialidade. Como é que a gente vence isso? Tendo experiência. Tendo experiência com Deus. Toda artificialidade, ela está ligada à falta de revelação de quem é aquela pessoa. Quando você se relaciona com alguém com artificialidade, com superficialidade, vai chover, está frio, né? Está frio, está muito calor, nossa, faz tempo que não chove. É porque você não descobriu quem realmente aquela pessoa é. Então a Bíblia diz que se nós pedirmos, Deus vai dar, se a gente bater, a porta vai se abrir, se nós buscarmos, Deus vai, porque Ele sabe dar bons presentes. Isso aqui está falando sobre experiência, porque essa incoerência de um relacionamento superficial com Deus, sem experiência, nos leva a morrer a fé, matar a fé. É isso que a palavra de Deus diz em Salmos 34:8, provem e vejam como o Senhor é bom, como é feliz o homem que nele se refugia. Como é que você sabe que Deus é bom? Você sabe que Deus é bom porque você orou num momento de muita dificuldade. Você se envolveu, você mergulhou nele e ele te respondeu. Você já experimentou da bondade dele. Irmãos, tem que ter vida de experiência. Porque uma vida sem experiência não contagia ninguém. Uma vida sem profundidade não contagia ninguém. Uma vida sem transformação não contagia ninguém. É tipo assim, se Deus é tão importante para você, por que você é tão superficial com Ele? Né? Oração, jejum, votos, todas essas coisas fazem a gente mergulhar em Deus. As pessoas que estão comigo bastante tempo, sabem que eu já vivi essa experiência. Se eu não me engano são 5 ou 6 anos consecutivos de jejum, 40 dias só tomando água. Fiz esse ano, no meio da pandemia. Começou a pandemia, Deus me direcionou para 40 dias. Toda vez que eu faço um jejum, levanta um gigante. São coisas que estão fora do meu controle, são coisas que são absurdas. Eu olho para aquilo e digo, não é possível que eu estou vivendo isso. Mas depois que eu consigo terminar, eu olho para trás e vejo o gigante derrotado. Eu vou colhendo, eu entro pequeno e saio grande. Eu entro fraco e saio fortalecido. Eu entro com pouca perspectiva e saio com uma visão ampla do reino de Deus, da obra de Deus. Mas tudo tem um preço, né? Tem um preço você orar, tem um preço você ler a Bíblia, tem um preço você fazer um voto, tem um preço você fazer um jejum. É ter experiência com Deus. Nós acabamos de falar ainda há pouco. Talvez você pode dizer, nossa, pastor Cláudio apelou hoje, hein? Trocar de carro, comprar casa, comprar terreno. Ele apelou hoje, não é assim? Não, eu não apelei hoje. É Deus que está querendo startar você para um novo tempo. Porque quando você compra um carro, isso é profético. Quando você compra uma casa, isso é profético.
Cada conquista que você alcança é profético na sua vida. Você vai ver um testemunho daqui a pouco de uma irmã que tudo que ela queria era trocar a cama dela de casal. Ela trocou de cama e ela está para dar luz a um filho. Depois de muitos anos tentando. Depois de muitos anos tentando. Cada conquista é um ambiente profético na nossa vida. Deus é um Deus zeloso. Ele tem ciúmes de você. Vou ter que andar porque senão vai esquentar a pizza. Vai esfriar a pizza. Aqui, pronto. A incoerência que destrói a fé é a incoerência da acomodação. Veja, o texto diz aqui, Mateus 7, 13, 14. Entre pela porta estreita, pois larga é a porta e amplo o caminho que leva à perdição. E são muitos os que entram por ela. Como é estreita a porta e apertado o caminho que leva à vida, são poucos os que a encontram. Depois Jesus, ele meio que explica esse texto, aqui no versículo 24, quando ele diz que quem ouve as minhas palavras e as pratica é como um homem prudente. Jesus contou essa parábola. Ele contou que um homem construiu uma casa sobre a rocha. E construir é saber o que nós estamos nos tornando. Construir é a gente olhar para a nossa vida e ver o que nós estamos nos tornando. Quem é você hoje? Qual é que tipo de pessoa você está se transformando? Isso diz respeito a você construir. Construir sobre a rocha ou construir sobre a areia. Nós precisamos entender, irmãos, que a maior recompensa da nossa vida é a gente olhar para trás e olhar quem nós estamos nos tornando. Quem nós estamos nos tornando. O que nós estamos nos transformando. Eu e você, nós somos os nossos maiores juízes. Nós somos. Ao mesmo tempo que eu e você, nós somos o maior milagre. O maior presente de Deus. Para nós mesmos e para este mundo. Quem você está se tornando? Quem você era e quem você é hoje? Se você ainda continua lutando com as mesmas guerras, as mesmas batalhas, não quer dizer que você está progredindo, não. Você derruba um gigante, daqui a pouco você vai derrubar uma nação, daqui a pouco você vai derrubar um exército. Você começa com um leão, com um urso, com uma barata, e daqui a pouco você está matando um morcego. Isso grita para o mundo. Isso expande a glória de Deus de uma maneira, quando as pessoas olham para a gente e vê, puxa, aquela pessoa era assim, olha que ela está se tornando. Porque ninguém é perfeito, irmãos. Ninguém. Mas a gente tem que mudar as nossas guerras, nossas batalhas. A gente não pode ficar batalhando nas mesmas coisas, não, irmãos. Se a gente está fazendo a mesma batalha, quer dizer que nós não crescemos. Quer dizer que a gente está no mesmo lugar que nós estávamos antes. E sabe qual é o maior problema disso tudo? São as desculpas que a gente dá. A gente diz assim, não, esse aqui é meu sangue italiano. Não, isso daqui é o meu jeito mesmo. Eu gosto de falar a verdade, doa quem doer. Ei, já ouvi tanto isso. Eu gosto de falar a verdade. Vai dizendo a verdade, sem considerar a pessoa que está na sua frente. Porque essas palavras que você está lançando de verdade, na cara da outra pessoa que você quer humilhar, que você quer mostrar que você está por cima de tudo, é bem provável que essas palavras elas vão bater naquela pessoa e vão cair sobre você mesmo. Isso é construir casa sobre a areia. Isso não é construir casa sobre a rocha. E nós não precisamos da celebração de ninguém. Nossa, como você está transformado. Você já viu aquele negócio daquelas pessoas que dizem assim, pô, eu estou me esforçando tanto, estou me transformando tanto, você não percebe? Se você está fazendo essa pergunta, tem coisa errada aí. Quer dizer que não tem muita transformação aí não. Ah, mas eu estou fazendo um esforço. Não, Jesus não precisou da celebração de ninguém. Jesus, quando fazia um milagre, dizia, não conta que fui eu que fiz. Não fala para ninguém. Por quê?
porque tudo que ele precisava era o aplauso do Pai. O aplauso do Pai. Ele não precisava, nossa, Jesus. Inclusive quando alguém disse assim, Jesus, se você é Jesus mesmo, se você é mandado pelo Pai, faz um milagre. Ele disse assim, eu não vou fazer um milagre para essa geração corrupta. Eu não vou fazer. Deixa os caras chupando o dedo. Que coisa, hein? Você não muda por causa de ninguém. Você não muda por causa do seu marido, você não muda por causa da sua esposa, você não muda por causa do seu filho, você não muda por causa do seu patrão, você muda por causa de você mesmo. A gente muda por causa da gente mesmo. Isso é construir a casa sobre a rocha. Porque quando você descobrir quem você é, quem você está se tornando em Deus, através de Cristo, até os ambientes que você frequentar vai mudar. Porque Moisés, enquanto ele não sabia que ele era hebreu, ele estava comendo a comida do egípcio, ele estava adorando os deuses do egípcio. Mas um dia alguém contou, uma criada contou uma história de que ele era filho de fulano e que fulano pertencia ao Deus de Israel. Quando ele caiu a ficha da identidade dele, imediatamente o coração dele se afastou do Egito. Aí você conhece toda a história, né? Não precisa contar para você. É muita incoerência, irmãos. A gente caminhar com Cristo 5, 10, 15, 20 anos e a gente não descobrir quem nós somos em Deus, quem nós somos em Cristo. Isso é muito incoerente. A incoerência que destrói a fé. Não faça das pessoas seu acessório de felicidade. Sua maior recompensa é descobrir quem você é em Cristo. Deixar suas incoerências de lado. Sua maior recompensa é essa revelação que você está recebendo nesse momento. Isso aqui não é palavra de chicote não, irmãos. Isso aqui não é para bater em ninguém não. O mais testado nisso aqui tudo sou eu, pode ter certeza disso. Mas eu quero ser endireitado pelo Senhor. Eu tenho feito essa oração, Deus coloca a guarda na minha boca, porque eu não quero ficar julgando ninguém. Não, mas você não está vendo ali o fruto? Não, deixe isso com Jesus. Ele é aquele que poda, Ele é aquele que observa os frutos, é com Ele.